E olha só, agora falando um pouco mais de economia, a desigualdade social no Brasil já é tema conhecido, só que agora um dado oficial mostra isso mais claramente. A Receita Federal divulgou dados sobre os contribuintes esses dados mostram que 71 mil pessoas concentram 22% de toda a riqueza do país. Os dados de declarações do imposto de renda do ano passado, referente ao ano de 2013, mostram que pouco mais de 71 mil brasileiros, ou 0,3% das pessoas que declararam a renda, receberam mais de 160 salários mínimos por mês. Em média, eles têm ganhos que somam mais de 4 milhões e 100 mil reais por ano. Isso representa 14% da renda total. Se considerados os patrimônios, que somam mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, essa parcela da população tem 21,7% das riquezas dos brasileiros. Se for adicionada a segunda faixa de contribuintes com maiores rendas, são somados pouco mais de 208 mil brasileiros, ou 0,8% dos contribuintes, que são os que ganham mais de 80 salários mínimos por mês e representam quase 30% das riquezas do Brasil. E é importante destacar que esses números são de contribuintes da Receita Federal. Não entram nessa conta, por exemplo, aqueles que não fazem a declaração do imposto de renda, porque recebem menos do que o mínimo exigido, que são os mais pobres, obviamente. Professor, antes da gente entrar no ar, a gente conversava um pouquinho a respeito disso e você citou algo que está em discussão no Brasil já há algum tempo, que é a taxação sobre grandes riquezas. Esse seria um fator que poderia colaborar com a redução dessa desigualdade toda? Sim, o governo federal tem uma política que é chamada política fiscal, que tem como objetivo, entre outras coisas, também contribuir para a distribuição da riqueza produzida no Brasil e da renda de um modo geral. Então, os mais ricos proporcionalmente deveriam pagar mais imposto e os mais pobres receberem benefício desse bolo de imposto pago. E no Brasil foi aprovado já uma discussão de taxação sobre grandes fortunas, só que até hoje não regulamentada. Então, é uma das alternativas que tem trabalhar com essa taxação sobre grandes fortunas, mas principalmente melhorar a tabela de imposto de renda. Então, você tem um trabalhador que ganha, por exemplo, 6 mil reais, ele vai pagar proporcionalmente imposto de renda igual àquele que ganha 80 salários mínimos, como passado na matéria. Então, é necessário ter várias outras faixas de imposto de renda, como tem nos países da Europa, principalmente Estados Unidos e Canadá, que são os países mais ricos, que têm uma tributação mais elevada daqueles que ganham proporcionalmente mais. Por exemplo, no caso alemão, há uma tributação com faixa de até 60% da renda desse sujeito. Então, no Brasil, é importante melhorar tanto no imposto sobre grandes fortunas, quanto a tabela de imposto de renda. Consequentemente, é o caminho para melhorar essa desigualdade de renda no país. Agora, com um aumento tão expressivo como você está sugerindo, que é a proposta talvez, no caso do imposto de renda, não haveria o risco aí de haver mais evasão de divisas ainda, de brasileiros super ricos tentando fugir dessa tributação, mandando dinheiro para o exterior? A tributação ela tem que ser acompanhada por um processo de fiscalização. No Brasil, a Receita Federal ela é bastante eficiente. Isso vai acontecer um caso ou outro. Por exemplo, alguns jogadores de futebol, tem notícia na imprensa, né, tenta trazer o dinheiro para cá para tentar reduzir a carga tributária paga nos países ricos. Então, isso pode acontecer, mas aí o processo de fiscalização está aí para arrumar. E aí nós estamos falando de tributação sobre a renda. Nós podemos dizer, não é tributação sobre as empresas que eu estou defendendo aqui. As empresas são importantes na geração de emprego e renda e, consequentemente, de produção no país. Agora, na hora que o executivo vai fazer a retirada de lucro da empresa, aí sim ele precisa ser tributado.